As mulheres estão ficando cada vez mais esgotadas. Exaustão, sensação de vazio, estresse, dificuldade de concentração, desinteresse, facilidade ali em chorar, dificuldade para dormir. Esses são apenas alguns sintomas de que você pode estar passando. Esses sintomas, eles podem dizer assim: ei, já tá no esgotamento mental, já esgotou, já não tem mais para onde ir, tá transbordando, sabe? E às vezes você nem sabe. Se você não tratar, isso pode evoluir para um problema maior, como a famosa síndrome burnout, transtorno de ansiedade. Há algum tempo atrás, o esgotamento mental era visto como o quê? Drama, frescura, mimimi, até historinha ali, né? Que a pessoa achava que estava inventando, enfim. Principalmente após o período da pandemia, o jogo mudou. As pessoas começaram a perceber que cuidar da saúde mental é importante, que a gente precisa olhar para isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, OMS, o problema do esgotamento mental, e vamos colocar ali a síndrome burnout, atinge 33 milhões de brasileiros, o equivalente a 1/4 da população de 18 a 59 anos. E as mulheres, elas são as maiores vítimas. Quase 70% das brasileiras se sentem sobrecarregadas, esgotadas, referente ao seu trabalho, ao seu dia a dia, à sua rotina. E aí você pode me perguntar, né, Natália, o que é esse esgotamento mental? O que é esse esgotamento? O que é a síndrome burnout? Quais são os sintomas? O que faz a gente estar dessa forma? Quais são as diferenças entre um e outro? Será que tem como sair disso? Será que a hipnoterapia pode ajudar a eliminar isso tudo, a resolver, a entender, a assimilar? Essas são algumas questões que a gente vai discutir ao longo desse vídeo. Então é claro que eu convido você a acompanhar ele até o final e a gente descobrir juntos o que dá pra gente fazer com o esgotamento emocional, com a síndrome burnout, enfim, cuidar melhor da sua saúde emocional. Então, vem comigo! Oi, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Del Monte, sou psicóloga, sou especialista em hipnoterapia pela Unibrasil e todas as terças-feiras eu estou aqui com você compartilhando conteúdo para a gente crescer, montar aí uma rede cada vez mais forte de pessoas que estão se desenvolvendo, que estão melhorando a cada dia. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você agora a se juntar à nossa comunidade. Aproveita para fazer isso, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Toda vez que você ativa o sininho, o YouTube te notifica quando eu posto vídeo e aí você vai estar sempre aqui por dentro, ligado, e a gente vai crescer e se transformar. Bom, você viu aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o esgotamento mental, né? E aí você deve perguntar, tá, Natália? O que é esse esgotamento mental? E aí eu vou te dar um exemplo que é bem simples e você vai entender melhor o que eu tô falando pra você. Quando a gente sobrecarrega, imagina o seu celular, você vai lá e sobrecarrega o seu celular com aplicativo, com foto, com vídeo, automaticamente a qualidade do funcionamento do seu aparelho, ele diminui, não diminui? Seu celular não fica às vezes mais lento, dependendo da marca aí, né? Então, isso acaba dificultando, porque você está sobrecarregando ele de informação. É exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. Então, quando a gente sobrecarrega com atividades profissionais, conflitos familiares, amorosos, dia a dia, rotina, enfim, quando a gente sobrecarrega aqui o nosso sistema cerebral, isso pode gerar uma queda de qualidade na sua saúde mental, na sua imunidade, enfim. E por sua vez, isso pode acabar gerando ali bloqueios, estresse, ansiedade, medo, síndrome do burnout, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje, como que você, sobrecarregando a sua mente, pode chegar a esse esgotamento emocional. E aí a gente começa a perceber no dia a dia, né, que as atividades profissionais, os conflitos do dia a dia, eles vão gerando uma tensão. Eles vão ali sobrecarregando de alguma forma, ainda mais se você não tem forma de aliviar isso. Tá? Então, às vezes você vai lidando com isso, só vai vivendo, né? A bomba vai vindo, você vai lidando com a bomba, as coisas vão acontecendo, você vai indo, ali no piloto automático. E aí isso vai gerando um ciclo de esgotamento mental sem fim. Só vai vivendo, um dia após o outro, um dia após o outro. E tem muita gente que chega assim na clínica, sabe? Natália, eu só tô vivendo, só tô acordando, respirando e vai.
Ah, tem isso para fazer? Vai. Tem isso para resolver? Vamos. Mas não para se olhar e para se cuidar. E aí os sintomas do esgotamento mental, ele vai gerando impacto negativo, o suficiente para desequilibrar até o seu organismo. E aí, consequentemente, o seu metabolismo vai sofrendo um desgaste e aí você já sabe, vai sofrer a consequência disso, ó, no corpo. Então, se você não busca uma ajuda para realizar isso, para esvaziar aí, né, a mente, para que você possa se aliviar, gerar, conseguir lidar melhor com o dia a dia, com a pressão, com todas essas coisas, esse esgotamento mental pode te levar a outras doenças. Como eu disse, né, transtorno de ansiedade, depressão e várias outras coisas. E aí quando a gente tá, Natália, como que eu consigo identificar, né, quais são os principais sintomas de um esgotamento mental? Como eu consigo olhar pra mim e ver, talvez eu acho que eu tô ali no esgotamento mental. Vou passar aqui algumas dicas, tá? Então, ó, cansaço constante, uma sensação de vazio, tá? Então tá tudo bem em volta, você tem tudo, mas sabe aquele vazio, aquela infelicidade? Aumento ali nos conflitos, nos seus relacionamentos, no dia a dia. Imunidade baixa, uma dificuldade extrema de se concentrar, não consegue focar, não consegue concentrar. Dificuldade na memória, seu corpo já não quer mais registrar nada, não quer mais armazenar nada, porque ele tá sobrecarregado. Dor no corpo, sonolência, porque você dorme, como você tá sobrecarregado, você não consegue descansar, você só dorme e acorda, parece que você nem dormiu, nem descansou. Dificuldade para dormir, uma apatia, que é aquela coisa ali, sabe? Aquela apatia constante, desinteresse, falta de motivação, falta de libido. Às vezes aconteceu uma situaçãozinha ali que você nem choraria antes, mas naquele momento você chorou. O choro é o problema? Não, é que você percebe que você não está conseguindo mais ter controle, não está conseguindo mais lidar ali com as situações. Irritabilidade, né? Todas essas coisas indicam que você tá ali no esgotamento. Natália, eu tenho tudo. Tudo isso que você falou eu tô sentindo. Uau, então vai se cuidar. Você vai precisar olhar para dentro, porque você tá ali num nível de esgotamento já emocional. E o esgotamento mental, ele pode ser motivado por inúmeras situações, tá? E aí, cada uma delas vai te impactando de alguma forma. Então vai ter que entender, analisar a sua rotina, o seu dia a dia, enfim, precisa fazer ali uma análise mais de perto relacionada ao que você está vivendo. Mas é importante você conhecer as principais motivações, o que normalmente desencadeia um esgotamento emocional, e aí você pode perceber, eu tô com todas essas situações e ainda me aconteceu uma dessas coisas que a Natália citou. Então você vai precisar ligar o alerta aí. Então, quais são ali algumas coisas que vão mostrando, né, esse esgotamento emocional ali? Isolamento. Então, antes, Natália, eu gostava de estar com todo mundo, agora não quero estar com ninguém. Isolamento social, dificuldade para dizer não, dificuldade para colocar limites, tá? Problema na maternidade. A maternidade, ela é uma mudança muito grande na vida da mulher, na vida da família. Enfim, isso também gera um esgotamento. Perfeccionismo, tem que fazer, mas tem que fazer muito bem feito, tem que estar ali certinho, isso gasta muito mais energia. Estresse em excesso, doenças crônicas, tá? Então você está lidando ali com aquele quadro já há um tempo, ambiente de trabalho tóxico, chefes, colegas de trabalho, isso também você tem que estar ali todo dia naquele ambiente. Culpa, dificuldade para delegar, e aí você vai pegando e não delega, não distribui funções e vai se sobrecarregando, tá? Incapacidade de relaxar, não consigo descansar, não consigo parar, não consigo, Natália. Isso também é um sinal. Ter que ser forte o tempo todo, como se você sentir uma emoção fosse sinal de fraqueza. Não é. Você ter emoção, sentir emoção não quer dizer que você é fraco, quer dizer que você está sentindo uma emoção. Se cobrar em excesso, né, com um nível alto ali de exigência. Então todas essas coisas também te levam ali para um esgotamento emocional. Então toma cuidado com esses pontos, toma cuidado com a forma como você lida com você, com a forma como você olha para você. A diferença, tá, de um esgotamento para um burnout é que decorrente ali de uma rotina que você vai turbulência, sem pausa, sem olhar, sem delegar, fazendo tudo, não dizendo não colocando limites. O relógio da vida vai indo, aquele sentimento de tenho que dar conta de tudo, tenho que fazer tudo o tempo todo. O burnout, ele vai ser um estágio que ele é um pouco mais avançado de cansaço, tá? Cansaço emocional mesmo, não é físico, é emocional mesmo. E ele vai repercutir no seu corpo. Então você vai perceber que a sua mente está cansada, o seu corpo está cansado, o seu cérebro, ele sofre ali uma sobrecarga. E aí ele vai fazer o quê? Ele começa a ficar disfuncional.
ele tá num estado de exaustão tão grande que ele começa a ficar disfuncional. E aí você começa a ter falta de energia, falta de motivação, não quer mais executar atividades antes que eram simples, que você gostava, que estava presente no seu dia a dia, às vezes está com dificuldade de executar, começa a aparecer ali alguma atividade no trabalho que vai demandar um pouco mais de competitividade, responsabilidade. Então o burnout ele vai envolver tudo isso, ele vai envolver o nervosismo, um sofrimento psicológico, problema físico, né? E aí quais são os problemas físicos, Natália? Dor na barriga, cansaço excessivo, tontura. Então tudo isso ligado mais para esse ambiente do trabalho mesmo, tá? Uma das coisas que é interessante você olhar, se você estiver sentindo assim sempre, sabe, constante já, é o estresse e a falta de vontade de sair da cama. A falta de vontade de fazer atividades que você fazia. Se isso tá constante, estresse, sem vontade de sair da cama para fazer as coisas, juntou com tudo isso que eu falei, isso pode ser o início, tá? Um dos sintomas do burnout, que daí já é essa coisa mais em excesso, vai ser o cansaço físico, tá? Em excesso, a dor de cabeça frequente, então a gente tá falando de algo diário ali, todo dia. Alteração no apetite, nossa, não quero comer hoje, de repente eu quero comer muito. Insônia, né? Dificuldade para se concentrar, dificuldade para conseguir olhar para você e ver que o que você faz é bom. Então tem uma sensação o tempo todo de fracasso, de insegurança, uma negatividade constante, sentimento de derrota, de desesperança, nada vai dar certo, né? Então essas sensações ali, aliadas com incompetência, alteração, a sensação de que você é incompetente, mudança no humor, querer se isolar, pressão alta, tá? O burnout também altera ali a sua pressão, dor no corpo, tudo isso são sintomas, indícios do burnout. E aí é claro, independente do que seja, se é estresse, se é burnout, se é ansiedade, se é medo, não importa. Você vai precisar parar e olhar pra você. Essas coisas que eu disse, tá acontecendo sempre, tá acontecendo diário, vai precisar parar e se olhar. Seu corpo tá dando sinal. Ah, Natália, aconteceu essa semana, porque essa semana em específico aconteceu uma tragédia lá no meu serviço e aí deu um problemão. Ok, você tá falando de uma coisa específica, agora todo dia, o tempo inteiro, num momento constante, e aí a gente vai precisar olhar para isso. Quando a gente traz isso para a mulher, por que ela é mais afetada com toda essa sobrecarga? Porque a gente está falando de uma sobrecarga que é tanto no ambiente profissional como nas atividades da casa. Então, por mais que ela não tá ali mais, já saiu do trabalho e vai para casa, também tem uma pressão. Saiu da casa, vai pro trabalho, claro que não são todas, tá? Mas eu tô falando de uma maioria. Na clínica é muito comum chegar a isso. Então, tem uma necessidade para cumprir todas as expectativas do eu mulher, né? E aí as mulheres, elas têm que cuidar. Elas tendem, né, cuidar menos delas mesmas, acabam se esquecendo, se anulando de cuidar delas. E aí faz o quê? Vai cuidar do outro, vai fazer outras coisas, vai cuidar do trabalho, do filho, da casa, do esposo, enfim. E aí acaba anulando, tá? E aí então as mulheres, elas vão. Tem muitos casos também, infelizmente, que ainda a divisão das tarefas de casa é desigual. E aí, claro, né, quando a divisão de tarefas em casa é desigual, ela vai ter uma sobrecarga, porque ela vai precisar fazer muito mais coisa em casa, no trabalho. Então tem as atividades do trabalho, tem atividades domésticas, tem já as suas próprias coisas pessoais internas que acabam ficando de lado para ela dar conta de fazer tudo isso. Então a maior parte do cuidado acaba sendo com a casa, com o filho, com outros familiares, tá? E aí é claro, como eu disse, vai sofrer sim, ao mesmo tempo a pressão ali do mercado de trabalho, porque ela precisa dar conta, e às vezes ali normalmente esse mercado de trabalho liderado por homens, ainda de acordo com o IBGE, se a gente for falar de porcentagem, tá? 22% do salário das mulheres ainda são menores do que os dos homens. Então você percebe que tem muita coisa que tá ligada e atrelada. E aí faz com que essa mulher, ela fique muito mais sobrecarregada e cansada. E aí quando a gente começa a falar da mulher, é muito comum, como eu disse, elas se anularem mesmo pra... Natália, eu passei minha vida inteira cuidando de todo mundo, eu não cuidei de mim. Ah, mas o que você gosta de fazer? Ah, não sei. Mas pergunta do filho, qual que é o hobby do filho? Pergunta do esposo, se ela não vai saber. Então é importante você fazer o autocuidado. Eu não sei se você tá vivendo isso, eu não sei se isso é comum pra você, mas é importante você ter o autocuidado diário pra descarregar, aliviar um pouquinho todo dia, sabe?
precisa ter um momento para parar, para respirar, precisa ter um momento para ativar o corpo, os músculos, para se hidratar. Tudo isso vai melhorar a produtividade, vai reduzir o estresse. O descanso, ele é importante. Por isso que eu falo, precisa se cuidar um pouquinho todo dia. Se você aliviar um pouquinho todo dia, no final do mês é um pocão. E aí isso ajuda, sabe? Tem outras coisas também que dá pra fazer. Então tem pequenos objetivos que você pode ir colocando, sabe? No seu eu pessoal. Então, nossa, esse mês eu vou tirar 2 finais de semana ou 2 noites pra olhar um pouco mais pra mim, ou 1 hora da semana, enfim. Ter ali pequenos objetivos, sabe? Começa com um pouquinho, depois você vai aumentando. Atividades que vão fugir da rotina, que vão fugir da responsabilidade, sabe? Passear, ir no restaurante, fazer alguma coisa que você gosta de fazer, sair com algum amigo, enfim, coisas que vão aliviar, tá? Evite o contato com pessoas negativas. Evite contato com aquela pessoa que só te leva problema, que só reclama, que tem uma energia pesada, porque isso também acaba sobrecarregando. Nós somos energias e acabamos aí, né, estamos conectados um com o outro. É importante você ter alguém de referência para você conversar, alguém que você confia. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, mas é importante ter pelo menos uma pessoa que você confia para você conversar, se abrir, fazer atividades físicas diárias, tá? Não precisa necessariamente ser academia, pode ser uma caminhada, uma corrida, enfim, uma natação, uma dança, alguma coisa que vai mexer esse corpo aí, tá? Tem uma coisa que é interessante você evitar, porque isso acaba prejudicando, é o tabaco, bebidas e tudo mais. Mas eu sei que às vezes você acaba usando isso para se aliviar. Então dá uma olhadinha para que você precisa dessa substância, o que essa substância está te proporcionando, se é mais alívio, se é uma fuga da realidade, o que essa substância está te proporcionando para você tentar colocar isso em uma outra coisa, sabe? Porque isso também prejudica, tá? E aí, é claro, não vai começar a pegar o remédio do pai, da irmã, da amiga para diminuir, para aliviar não, tá? Busca ajuda, olha para isso, né? Eu sempre falo que a hipnoterapia ela é uma das alternativas que vai olhar esse esgotamento, vai olhar essa sobrecarga e vai entender, identificar quais são as causas que está fazendo essa mulher ter esse esgotamento físico e mental. O que está fazendo você ficar sobrecarregada, né? E aí a vantagem é que na hipnoterapia a gente consegue chegar nessa raiz, consegue entender o que está fazendo tudo isso gerar, e aí a gente consegue olhar para as situações, ressignificar elas, dar um outro olhar, e aí você conseguir aí ter o alívio, e é claro, colocar mudanças práticas no seu dia a dia, na sua rotina, que você vai conseguir aí ter o autocuidado. Então a causa, entender a causa, de onde está vindo, por que eu me sobrecarreguei, por que eu tô exausta, por que eu não cuidei de mim, é muito importante, porque daí você começa a identificar o que está acontecendo e aí já corrige, sabe? E aí é claro, não é um passe de mágica, é um processo, mas dá para fazer. Você não precisa chegar a uma doença, não precisa chegar a um quadro onde você não quer nem mais sair de casa, onde qualquer coisa acontece, você já travou, já paralisou. Você pode buscar ajuda, tá bom? E é claro, se esse vídeo fez sentido pra você, se você conhece alguém que tá passando por isso, compartilhe, encaminha, porque isso pode ajudar uma outra pessoa também. E aí é claro, né? A gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijão!